Aleluia. Fala conosco hoje, papai. Amém. Colocou para gravar aí já, ô Rafa? Amém. Em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, mulher de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui o teu servo, Pai. Usa o pastor Vitor grandemente, Senhor, nessa noite, Pai. Que venha ser o Senhor a falar através dele. Que ele seja um vaso, um instrumento nas tuas mãos. Usa o teu servo, Senhor. Coloca nele o teu fogo, Espírito Santo, a tua presença, Senhor. Que cada palavra que saia da boca dele hoje não venha dele, mas que venha do Senhor. Que venha do céu para nós hoje. Para nos dar sabedoria, entendimento e abrir os nossos olhos. Usa grandemente o teu servo, Pai, que tem se colocado na brecha, que tem se colocado na tua presença, Pai. Revela-te a ele, para que ele possa passar para a igreja aquilo que o Senhor quer falar. Que não venha nada dele, mas que venha tudo do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, a igreja, em nome de Jesus. Amém. Israel, pode sentar também, meu filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, Deus me deu essa palavra já tem alguns dias, tá? Palavra, eu particularmente, toda palavra que eu trago, querido, ela antes de trazer para vocês, ela falou comigo. Porque se a palavra não fala comigo, é vã a mensagem do pregador. Se a mensagem de Deus não fala ao coração do pregador, então ele está no lugar errado. Ela tem que falar comigo para depois falar com vocês. Né? Eu queria ver quem está aqui online com a gente aqui. Eu não consigo ver, que para mim não aparece. Aleluia. Querida, a gente está fazendo a mensagem agora gravada no Face Online e também no YouTube, viu? Se você for lá no YouTube, se tiver a oportunidade de ir lá, você vai ver que a nossa gravação também está ao vivo. Tem gente assistindo ali, não sei quem é porque não aparece, mas está ali, amém? E amados, eu vou fazer um apelo a vocês. Querido, toda mensagem que a gente grava, toda mensagem que a gente compartilha, é para alcançar vidas. Até porque a fé vem pelo quê, querido? Não ouvir. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então assim, hoje choveu, né? A gente vê que um vendaval, minha filha chorando, achando que era um furacão. Eu falei, não, filha, não é um furacão não, glória a Deus. Mas eu sei que teve pessoas que não puderam vir por causa da chuva, lá de Alvorada mesmo. Vinha um carro cheio, o pessoal começou a ventar, chover, não vieram. Aqui também sinto falta de alguns irmãos. Mas, meu querido, talvez eles não possam vir fisicamente, mas a mensagem vai até eles. Só que assim, para que a mensagem alcance eles, eu preciso que vocês compartilhem. Por exemplo, quem faz parte de algum grupo aqui em Nova Santa Rita? Algum grupo? Grupo do bairro, grupo da vizinhança, grupo do posto de saúde, grupo, sei lá. Todo mundo faz parte de algum grupo. Querido, pega essa mensagem e fala assim, olha, é que eu não tenho Facebook, tem no YouTube. Eu não tenho YouTube, tem no Facebook. A gente não tem no Instagram ainda. Se Deus quiser, futuramente teremos também. Mas, querido, a ideia é o quê? É alcançar vidas, querido. Irmãos, quantas vezes Deus já falou nesse altar com você aqui? Independente de quem estava aqui, quantas vezes Deus falou? Muitas, né, querido? Ela falou comigo, pelo menos. E, querido, Ele quer alcançar mais vidas. Então, seja um instrumento de bênção na vida de alguém. Pega essa mensagem que o pastor... Irmão, tu não sabe o trabalho que me dá, querido, para conseguir mandar isso para um monte de gente. Tu não tem ideia. E a ideia é o quê? É alcançar vidas. Então, seja uma bênção. Pega essa mensagem, compartilha no Instagram, WhatsApp, Facebook, sinal de fumaça. Faz ali com fogo, sinal de fumaça e abençoa as vidas. Amém? Então, querido, abra a palavra de Deus no Evangelho de... Evangelho, ó. Abre a Bíblia no livro de Tiago, amém? Apesar que esse Tiago aqui é uma bênção. Tiago capítulo 1, versículo 5, amém? Abre para nós aí, Rafa. Tiago capítulo 1, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Demorou, Tiago? Vou ler, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vou ler. Demorou. Amados, Tiago 1,5 fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos os homens dá, liberalmente e sem acepção. Que a todos dá sem reprovar ninguém. Eu prefiro sem acepção de pessoas. Ele será concedida. Mas ele fala assim, mas peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto,
não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. E aí no 8. Eu não gosto dessa versão, mas vamos lá. Uma vez que tem mente dividida, é interessante isso. Outras versões diz, o homem indeciso, algumas ainda diz, o homem de ânimo dobre, outras dizem ainda, o homem de coração dividido é inconstante, é instável em tudo que faz, em todos os seus caminhos. Quantas versões, né? Mas é interessante porque enriquece, e ele fala assim, ó, que o homem indeciso, o homem de ânimo dobre, o homem de coração dividido é inconstante, instável em todos os seus caminhos, em tudo aquilo que ele faz. Amém, amados? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra. Senhor, que nessa noite teu Espírito venha ministrar em cada coração que aqui assiste essa palavra, cada vida aqui presente nessa igreja, cada alma que está assistindo online agora, cada vida que assistirá depois desta mensagem. Pai, tu sabes o peso desta palavra para mim que preparei, mas eu sei, Senhor, que é uma palavra que traz cura, renovo, restauração, libertação. Pai, que ela venha libertar vidas hoje, Pai. Eu te peço isso na autoridade do nome de Jesus, que tu venha falar poderosamente com cada um deles. Todo espírito das trevas que se levanta contra o conhecimento da palavra, contra o agir de Deus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro expulso desse lugar toda falta de atenção, tudo aquilo que vem tentar roubar a minha mente e o meu entendimento, cai por terra agora, e eu declaro a minha mente e o meu coração totalmente rendido a ti, Senhor. Fala conosco hoje, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém, amém. Querido, Tiago, quando escreve esta palavra, ele começa falando sobre pedir sabedoria. Eu queria ler esse início, porém, o meu foco fica nesse final. O homem indeciso, essa palavra ânimo dobre, no original é dispisucho, que significa homem dividido em duas mentes, homem com duas almas. E amados, quem nunca se sentiu dividido entre dois sentimentos, entre dois pensamentos alguma vez na vida? Todo mundo. Até porque isso é normal com todos. Em uma hora nós estamos pensando de um jeito, outra hora estamos pensando totalmente diferente, oposto àquilo que nós estávamos pensando anteriormente. Por exemplo, tem dia que você fala assim, nossa, que frio que eu estou agora, daqui a pouco tu está se pelando, aí daqui a pouco tu está com roupa de novo de frio. Aqui no Rio do Sul acontece muito isso, né? Pode sentar, Gilson, Jô, senta, pode deixar a porta aí tranquilo. Se aparecer alguém aqui, a gente abençoa eles. Pode sentar aí, fica à vontade. Eu queria que todos prestassem atenção nessa palavra. Então assim, é normal. Por exemplo, eu que sou gordinho, tem hora que eu estou com vontade de comer um doce, aí eu como doce, me dá vontade de comer salgado, eu como salgado, me dá vontade de comer doce. Parece uma loucura eterna, uma loucura de emoções. Por exemplo, as mulheres, no dia de TPM, então, misericórdia. É um mar de oscilação de emoção e de pensamentos. Acontece, cadê as mulheres aí? É verdade? Com você não acontece não, né? Oscilação de sentimento, de pensamento na TPM, não. Agora, tu sabe por que isso acontece, querido? Porque nós somos seres emocionais. Nós somos seres movidos por emoções. E dependendo de como está o nosso sentimento, em um momento específico, nós vamos agir de acordo com o calor da emoção. Aleluia, muda isso. Dependendo como você tiver. Nossa, ficou pior. Está dando um chiado. Aleluia, aleluia. Melhorou? Qual que estava melhor, esse ou outro? Não, mas esse aqui? Ou esse aqui? É tanto microfone que ele som, aleluia. Acho que esse aqui está melhor, não? Está melhor, né? Eu vou deixar. Às vezes ele dá um chiado, mas tudo bem. Então assim, nós vamos agir de acordo com o quê? Com o calor da emoção do momento. Você quer ver exemplo? O filho sabe a hora certa de pedir algo para o pai. Por quê? Ele sabe que quando o pai está brabo, está nervoso, ele vai ali e vai pedir algo para ele, o pai vai dizer não. Mas quando o pai está feliz e alegre, é a hora certa de pedir uma coisa. Por exemplo, quando o Tiago lá tira a nota vermelha, Tiago não tira a nota vermelha, né? Só tira a nota azul. Mas de repente ele tirou uma nota vermelha, ele vai dar para o pai assinar. Se ele tiver no dia que o Gilson tiver pé da vida, ele vai tomar um cascudo. Isso não acontece na casa dele, né? Só na minha. Irmãos,
Se eu tirava nota vermelha, eu apanhava. Minha mãe está assistindo isso aí. Queridos, quando eu tirava nota vermelha, eu apanhava, sabe de quê? De fio elétrico, querido. Minha mãe era terrível. Minha mãe pegava fio elétrico e me batia. Eu tinha um terror de apresentar. Então, o que eu fazia? Eu via quando minha mãe estava bem tranquila, feliz. Aí eu ia. Por quê? Porque eu sabia que conforme a emoção ela está, conforme o calor do momento, a resposta vai ser diferente. É ou não é verdade? Quando a esposa quer algo do marido, ela faz o quê? Ela prepara aquele jantar maravilhoso, né? Ela prepara todo o momento para o quê? Para pegar o melhor do seu marido. Então, se eu tiver de bom humor, eu vou agir de uma forma. Se eu tiver de mau humor, eu vou agir de outra. E, amados, essas oscilações emocionais são normais na vida de todo mundo, querido. Todo mundo passa por isso. Porque nós somos seres emocionais. Nós somos seres que às vezes a gente chora quando está feliz, e às vezes a gente se alegra quando está feliz. Tem gente que quando está com raiva, ele sorri. Alguém assim? Está nervoso, porque tu começa a sorrir. Eu tenho um primo que é assim, que ele quando está nervoso, ele começa a sorrir, as pessoas acham até que está debochando, mas não é. É a forma dele demonstrar emoção, porque somos seres emocionais. Porém, o problema não é as dúvidas e inconstâncias que são normais de acontecer na sua vida. E que vão acontecer em alguns momentos específicos que estamos vivendo. Mas o problema é quando essas oscilações de emoções, elas se tornam um hábito, um estilo de vida. Esse ânimo dobre, essa inconstância, essa alma dividida se torna um modus operandi na minha vida. Eu nunca sei o que eu quero. Daí é quando eu começo a me tornar esse homem de Tiago 1,8. Um homem que tem um caráter inconstante, indeciso, de coração dividido, com duas mentes, duas almas dentro de si. E qual é o problema quando eu sou um homem indeciso? Um homem que ora eu quero uma coisa, ora eu quero outra coisa. Uma hora eu estou com Deus, uma hora eu estou longe de Deus. Uma hora eu estou em santidade, uma hora eu estou em pecado. Uma hora eu amo minha esposa, uma hora eu odeio a minha esposa. Uma hora eu estou ali, eu vou trabalhar, eu vou dar o melhor de mim. Outra hora eu não quero nada. O problema é que quando isso se torna algo que marca o meu caráter, as consequências disso é me tornar o quê? Um homem que é inconstante, instável. O que é instável, querido? Instável, por exemplo, você tem ali uma dinamite, uma pólvora, e as pessoas falam, cuidado, isso é um produto instável. Se você mexer, ele pode explodir. E diz a palavra que quando o homem, esse homem é uma montanha russa de emoções, e ele é inconstante em todos os seus caminhos, em tudo que ele faz, querido. E como é a vida de uma pessoa inconstante nas suas emoções? A própria palavra nos mostra. No versículo 3 ele fala assim, porque o que duvida, essa palavra duvida no original, ela é a mesma expressão que se usa quando vai desertar. Um desertor, ele deserta por quê? Por que ele abandona o exército? Porque ele está em dúvida. Porque ele está em luta consigo mesmo. Se ele deve lutar a boa causa, dar até a sua vida por aquela causa, ou ele deve fugir. E ele fala assim, porque o que duvida, o que luta consigo mesmo, é como a onda do mar que é levada pelo vento e lançado de uma parte para outra. E ele fala, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Dito isso, sabendo dessa natureza emocional que possuímos, a Ana é uma irmã emocional, a Anitta é uma pessoa emocional, tem uma variação, te acho, minha irmã. Ana, hora está alegre, feliz, dando glória a Deus. Ana tem hora que se passar perto, meu Deus, ela morde. É assim, Ana? Eu estou brincando, não sei se é. A Ana está linda agora, ela botou cílios, está diferente, olha o olhar dela. Está um olhar, meu Deus, coitado do Doug. Então, sabendo dessa variação emocional que nós temos, hoje nós vemos 3 tipos de pessoas na igreja, querido. E eu quero que tu preste atenção nisso. Nós temos o crente que anda, que é movido pela empolgação. Nós vemos o crente que anda, que é movido por motivação. E por fim, nós temos o crente que é movido por convicção. 3 crentes nós temos dentro da igreja. Somos todos emocionais. Somos todos, olha, essa bomba de emoção. Porém, o
crente empolgado, o crente motivado e o crente convicto, eles vão ter atitudes diferentes. Então vamos lá, primeiro, crente empolgado. Querido, para entender o crente empolgado, eu tenho que entender o que é empolgação. Quem é que é empolgado quando vai fazer algo novo? A empolgação, segundo o pai dos burros, é um estado emocional caracterizado por uma intensa excitação e entusiasmo. É uma sensação de euforia e alegria, que pode ser experimentada em diversas situações, como por exemplo, ao iniciar um novo projeto. Tu vai começar um novo trabalho, tu fica empolgado. Você vai começar um novo trabalho, você vai começar um novo relacionamento. Quem nunca se empolgou no início de um relacionamento? Meu irmão, misericórdia, tinha um irmão aqui que dizia que ele andava atrás do ônibus. Quem era? Tu, Dilson? Não era tu? Ah, não, era o Rodrigo, era o pastor Rodrigo. Diz que corria atrás da mulher, não sei quantos quilômetros, porque ele não tinha dinheiro para passagem, ele ia a pé, até o trabalho dela, atrás do ônibus, empolgado, querido. Intensa excitação e entusiasmo. Querido, quando você está empolgado, não tem porreira, não tem problema que te impeça. E quem nunca ficou empolgado na vida, por exemplo, a minha esposa adora me mandar aqueles vídeos que falam sobre saúde. Olha, cuidado com isso aqui vai te dar arritmia. Isso aqui ela me deu um agora que fala sobre o quê? Por circulação do sangue. Aí tu começa a ver aquele falando sobre circulação do sangue, se der isso, pá, tu vai morrer, vai bater as botas e tal. Daí a gente fala o quê? A partir de hoje eu começo a mudar meus hábitos alimentares. Não vou comer mais comida gordurosa, vou comer aquele prato cheio de verde, amarelo, azul, sei lá. Só que acontece, ou quando você, por exemplo, vai pegar aquela calça que tu adora, aquela calça jeans, e aí você vai colocar, e quando você vai fechar o botão, não fecha. Aí que você fala, meu Deus, amanhã eu começo o quê? Academia, amanhã eu começo a dieta, amanhã eu vou começar a correr. Não é assim? A gente se empolga. Ou quem sabe ainda tu vem num culto poderoso, cheio da glória de Deus, manifestação do poder. Daí a gente diz assim, a partir de amanhã eu vou começar a jejuar, eu vou ler a palavra, eu vou orar como nunca. Mas daí passa uma semana depois, o camarada nem lembra mais do propósito que ele tinha determinado a fazer. É ou não é? Quem nunca fez isso, querido? Isso tudo por quê? Porque passou o momento da euforia. Passou aquele calor do momento. Daí o projeto, o propósito de uma nova vida, ele deixa de existir. Amém, amados? Então a realidade é que aquele que é guiado somente pela empolgação, que é guiado pelo calor do momento, ele acaba desistindo muito rápido dos seus objetivos. Objetivo esses que muitas vezes, em muitos casos, nasceram o quê? Na emoção que é gerada no grupo que ele está inserido. Gerado pela euforia sentido junto com a multidão. Não, tu estava lá no estádio de futebol e o pessoal lá gritando, não, nós vamos invadir. Daqui a pouco invadiram, tu foi junto, invadiu o campo. Prenderam 10, bateram em 20. Tu está lá porque tu foi empolgado. E esse tipo de efeito é chamado de efeito manada. Alguém já ouviu falar? Efeito manada? Esse efeito, ele faz o quê? Presta atenção, amados. Esse efeito, ele nos faz tomar decisões, às vezes até absurdas, guiado pela emoção do grupo. Por exemplo, aí está lá, 8 de janeiro agora, tem um monte de vovó, de 70 anos com a Bíblia, tem pastores, tem mães, cabeleireiras, que foram presos em 8 de janeiro. Por quê? Porque no momento da empolgação, a pessoa, vamos lá, vamos invadir. Invadiram lá a esplanada do Planalto, invadiram o palácio. E aí gente que nem quebrou nada está presa até hoje lá. 14 anos, 18. Por quê? Efeito manada, emoção do grupo. Tem gente, por exemplo, que está aqui no culto maravilhoso. Aí o Benny está ministrando. Ele pegava o casaco, fazia assim, caía um, ia cair no monte atrás. Alguém já viu vídeos assim? Pregador ministrando, aí ele soprava, caía uns 30, uns 50 assim, aí o outro orava aqui, caía mais 100. Irmãos, é o quê? Efeito manada. Tu se empolga com o grupo e você acaba o quê? Movido pela empolgação. Mas o que acontece? Para não ficar na minha palavra, em Mateus capítulo 21, não precisa abrir, a palavra de Deus fala, por exemplo, que havia uma multidão grande quando Jesus está fazendo a entrada triunfal em Jerusalém, 5 dias antes dele ser crucificado. Aí Jesus está entrando lá, aí o que acontece? As pessoas vinham e colocavam as suas roupas no chão,
colocavam ramos no chão onde ele passava. E aí eles começaram a gritar assim, ó: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E o que eles estavam dizendo? Chegou o Messias. O Messias chegou e uma grande multidão saudava Jesus, dizendo: esse será que é o Messias que vai nos libertar, que vai nos trazer salvação? Então o povo glorificava a Deus por Jesus. Mas o problema é que esse mesmo povo que recebeu Jesus glorificando a Deus, dizendo: reina sobre nós hoje, Hosana, é o povo que em Marcos 15 está lá Pilatos com Jesus já preso, e aí ele fala assim: olha, vocês querem que eu liberte hoje Jesus, o Cristo, o rei de vocês, ou Barrabás o bandido? E a multidão falou o quê? Liberte Barrabás, Jesus crucifica, crucifica, crucifica. Aí diz a palavra assim que os principais sacerdotes, eles incitaram a multidão. Para quê? Para que Jesus fosse crucificado. Aí você diz assim: esse mesmo povo que horas estava dizendo: reina sobre nós Jesus, tu és o Messias, é o mesmo povo que depois está gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Mas como pode o crente um dia estar dizendo Hosana e 5 dias depois ele está dizendo crucifica? Daí você me diz assim: ai pastor, mas é porque eles não eram crentes de verdade. Eles não eram crentes. Quem estava lá dizendo reina Jesus hoje e amanhã descrucifica, eles não eram crentes. E eu digo: será, amados? Quantas vezes, meu querido, você está num culto poderoso, cheio da glória de Deus, daí Deus começa a te confrontar. Quem já foi confrontado por Deus num culto aí? Levanta a mão. Quem nunca foi? Então todo mundo foi. O pessoal tem preguiça. Irmãos, se tu está aqui hoje é porque Deus te confrontou um dia. Mas quem nunca num culto desse, Deus começa a confrontar a sua vida, confrontar áreas que tu precisa mudar urgentemente. Daí tu vai lá no altar do Senhor, de coração quebrantado, e diz assim: a partir de hoje eu vou ser uma pessoa diferente. Mas infelizmente o seu propósito, a sua empolgação acaba quando tu passa pelaquela porta da igreja, querido. Tu vem no culto, chora: oh, Deus, eu vou mudar, eu não quero mais essa vida. Sai dali, volta para a velha vida. Irmãos, eu já tive várias pessoas que sentaram nessa igreja aqui, nesse banco, chorando em prantos, recebendo palavra dos céus, querido, e dizendo: não, pastor, eu quero mudança de vida, eu vou me batizar, eu vou ser uma nova criatura. Querido, no outro dia está postando no Instagram, tomando lá, enchendo a cara. Isso quando está com aquelas músicas lá, fazendo sabe-se lá o quê. Como é que pode, querido? Num culto está aqui dizendo Hosana, reina sobre mim, e amanhã está dizendo crucifica, eu não quero nada contigo, Jesus. Amados, eu não quero dizer com isso que empolgação não é importante. É importante, porém a empolgação, ela tem que ser apenas o start, a fagulha, o início do projeto de Deus na sua vida. A empolgação gerada aqui no culto, a empolgação, a alegria, a euforia de começar um novo projeto, ela tem que ser o starter e não algo passageiro. Aí vem o segundo tipo de crente, o crente motivado. Enquanto o crente empolgado é gerado em momento de euforia, mas cuja empolgação tem um tempo de vida curtinho, acaba rápido, rapidinho. O crente motivado não. O crente motivado, ele até pode ter a sua motivação inicial gerado no momento de empolgação. O crente motivado, ele estava no culto, Deus falou com ele, e naquele dia ele falou assim: olha, eu vou mudar de vida. E realmente ele começa, porque tudo começa com um start, tudo começa com uma empolgação, com uma alegria. Porém, a principal diferença entre o crente empolgado e o motivado está que o crente motivado, ele tem um propósito. O crente que não é empolgado, que é só pela emoção, não, o crente motivado, ele possui um objetivo que o impulsiona. Ele não é levado pela multidão, que a multidão, vamos para cá, ele vai, daqui a pouco a multidão fala, vamos para lá, eu vou também. Não. O crente motivado, ele tem um propósito, um objetivo. Vou te dar um exemplo, por exemplo, eu estou hoje pesando
114 quilos, misericórdia, né? É gordo, né? 114 quilos, querido. Mas, por exemplo, em 2000 e... Quando é que era? 2012, eu pesava, se eu não me engano, 106 quilos, querido. E eu estava motivado com um propósito. Eu precisava passar num concurso profissional da minha área na aeronáutica. Só que não adiantava eu passar na prova e rodar no exame médico. O exame médico dizia assim, ó, tu tem que pesar 85 quilos. E agora? Como é que tu perde isso? Queridos, eu me motivei. Eu comecei a malhar, eu comecei a mudar a minha dieta, comecei com coisas naturais, e minha esposa sabe como é difícil eu comer coisa natural. Mas, querido, eu vou dizer assim, ó, que em um mês, eu perdi 20 quilos. Tu acredita? Irmãos, o esquadrão que eu trabalhava lá, que era o Esquadrão Grifo em Porto Velho, eles saíram para uma missão, e o povo ficou 30 dias fora. Eu não fui, eu fiquei. O pessoal foi. Quando o pessoal voltou, ficaram assim, Raposo, tu tá morrendo, Raposo, o que houve? Raposo, tu tá doente. Porque assim, ó, eles me viram um homem com 106 quilos e voltaram com um homem pesando 86 em um mês. Mas por que eu fiz isso, querido? Porque eu estava motivado. A motivação, o propósito, o objetivo, ele te impulsiona, querido. Então, quando tu é um crente motivado, você se motiva a buscar aquilo que você quer. Diferente do crente emotivo. O crente que é movido pelas emoções, o empolgado é só no momento. O motivado vai além. E eu quero te trazer um exemplo de Pedro. Pedro foi um homem que foi chamado por Jesus para ser o quê? Pescador de homens. E diz a palavra que Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, vivendo esse objetivo. Vivendo esse propósito. Durante 3 anos e meio, Pedro curou enfermos. Pedro repreendeu, expulsou demônios. Pedro ensinou a palavra, diz a palavra que eles foram de 2 em 2, pregando o quê? O evangelho do reino. Então Pedro viveu esse objetivo, viveu esse propósito, durante 3 anos e meio. Por isso Pedro estava motivado, quando ele estava com Jesus, até mesmo se preciso, a morrer por esse objetivo, a morrer por esse propósito. Porque quando Jesus falou assim, olha, não, Jesus, por ti eu darei a minha vida. Ele pensava no seu coração que por esse propósito de ser um pescador de homens, de levar o evangelho do reino, merecia até mesmo morrer. Tanto que no Getsemane, quando Jesus vem para ser preso, Judas está no meio do povo, diz a palavra que vem aqueles soldados do sacerdote. O que Pedro faz? Pedro puxa a espada e mira onde? Na cabeça. Vou arrancar a cabeça desse homem. Só que Pedro era ruim de mira, acertou a orelha e arrancou a orelha do servo, do soldado lá do sacerdote. Malco arrancou, caiu a orelha. E amados, eu creio que naquele momento Pedro pensou consigo assim, falou assim, chegou a hora. Chegou o momento de vivermos o propósito, o objetivo de Deus, porque na cabeça dos apóstolos, Jesus ia reinar como rei guerreiro, como foi Davi. Um rei que conquista como Josué conquistou. Um profeta que sabia fazer chover pão como Moisés foi, querido. Um profeta como Eliseu, que orou e ressuscitou. Então eles achavam que Jesus é o cara, é agora que vai chegar o momento. Só que acontece, de repente, Pedro pensava assim, hoje começa a guerra santa. Como é que o pessoal daqui Oriente faz assim? Quando chega a hora da guerra, né? Pedro gritando lá, pegou a espada, vamos lá, discípulos, chegou a hora, é agora, vamos lá, Jesus vai reinar. Aí Jesus fala assim, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro. De repente Jesus fala, para com isso, Pedro. E Jesus joga um balde de água fria. Jesus pega a orelha lá no chão, dá uma limpadinha, cola de volta no soldado Malco. E aí Jesus fala aquela famosa frase, Pedro, quem viver pela... Ele fala assim, Pedro, guarda essa tua espada, porque quem viver pela espada morrerá. E ele fala assim, ó, tu não pensa que se eu quisesse, eu clamaria ao Pai agora, e ele mandaria 12 legiões de anjos. Irmão, sabe quanto que é uma legião? De 3 a 5 mil homens. Tu imagina Jesus com 60 mil anjos. Mas Jesus chegou e falou assim, ó, Pedro,
guarda a tua espada, pois quem viver pela espada, ou seja, parafraseando Jesus, aquele que viver pelos objetivos, pelo propósito distorcido, vai morrer pelo objetivo, pelo propósito errado. E ainda diz mais, olha, eu conheço o teu coração, Pedro. Eu conheço a tua motivação. Por isso que ele falou, querido, quando Jesus falou assim, Pedro, guarda a espada, cara. Eu sei que tu queria que eu viesse com glória. Eu sei que tu queria que eu reinasse agora com o meu reino celestial na terra. Mas ainda não é tempo. Se eu quisesse, eu não precisava de 12 homens. Eu mandava 12 legiões. Eu conheço a motivação. Porém, esse não é o meu propósito. Esse não era o propósito de Deus para a vida de Pedro. Daí exatamente aqui, quando os meus objetivos, quando os meus propósitos, quando a minha motivação original não sai da maneira que eu planejei, preste atenção, é aí quando a minha motivação não sai do jeito que eu imagino, que o crente motivado, ele se frustra e acaba desistindo do propósito de Deus. No caso de Pedro, ele além de negar Jesus, ele o quê? Ele voltou para a velha vida. O que Pedro fez? Pedro voltou para os velhos objetivos, ele voltou a pescar, querido. Pedro voltou a ser um mero pescador, não mais de homens, mas de peixes. E amados, esse é o problema do crente motivado. Ele não é empolgado pelo momento, ele não é empolgado pelo grupo. Ele é motivado porque ele tem um propósito objetivo. Mas quando as coisas não saem como ele imaginou, como ele sonhou no seu coração, ele tem grande chance de abandonar tudo. E eu vou dizer, quantos aqui já não fizeram isso? Eu estava motivado, mas de repente as coisas não aconteceram. E eu desisti. Quer ver exemplo, querido? Está o povo de Deus lá em Números 13. E é maravilhoso essa passagem. Está lá o povo de Israel, atravessou o Mar Vermelho, está de frente para a terra da promessa. Aí Moisés manda separar 12 líderes da tribo, um de cada uma. E irmã Ana era líder. Diz a palavra que eram príncipes de cada tribo. Eles pegaram o mais influente, o mais sábio de cada tribo, pegou e deu uma missão, um propósito, um objetivo para cada eles, que era algo extremamente extremamente honroso. Eles seriam os primeiros a entrar na terra da promessa. Terra que o Senhor tinha prometido a todo o povo. E qual era o objetivo? Qual era o propósito? Os 12 iam com o propósito de ir, espiar a terra, ver como a terra era, ver como é que era o povo que habitava, como eram as cidades, as fortificações. Então, o objetivo era o quê? Que eles trouxessem um relatório completo da terra. E trouxessem ainda amostras, frutos da terra. Daí a palavra de Deus fala que os 12 saem em missão. Até porque missão dada é missão. Meu Deus, vocês estão desanimados, irmão. Missão dada é missão cumprida. Sendo assim, os 12 vão lá e entram na terra. Para quê? Para observar. E eles começaram a observar tudo quanto o Senhor tinha orientado a fazer. Aí eles veem os povos que ali habitam. Eles veem cidades fortificadas. Eles veem povos altamente armados. E até gigante tinha ali. E aí no fim de 40 dias, eles voltam com vários frutos gigantescos. A palavra aqui, um cacho de uva, 2 homens tiveram que trazer. E amados, eu fico imaginando, na volta, Josué e Caleb, que eram mais emotivados, eram mais emocionados, compartilhando no caminho com seus amigos, dizendo assim, meu Deus, vamos projetar como é que a gente vai conquistar. Como é que a gente vai fazer para derrubar aquela mulher? Não, vai cair. Jericó vai cair. Eu já estou vendo o gigante, ó, eu vou aumentar a minha espada, porque eu vou descer para a cabeça de gigante. Compartilhando com os 12, como Deus era bom e fiel, que Ele tinha prometido uma terra que manava leite e mel, e realmente manava. Eu imagino os 12 compartilhando, dizendo assim, meus filhos vão comer daquele fruto direto do pé. Animados, voltando com a notícia. E meu querido, até que está tudo maravilhoso. Até que finalmente eles chegaram no arraial do povo de Deus. Daí todo o povo reunido, imagina, querido, milhões de pessoas reunidas, ansioso para ouvir dos seus líderes o relatório que Deus tinha pedido. Até que de repente se levanta um dos 12. Presta atenção, amados, presta atenção. Se levanta um dos 12.
olha todo mundo, e ele fala assim, ó, cumprimos o objetivo, o propósito que Deus tinha nos dado. E qual era o objetivo? Trazer o relatório para o povo. Então ele confirma, realmente, a promessa de Deus é real. Realmente a terra que nós fomos, ela mana leite, mel, e está aí, ó, os romães, as uvas, os frutos da terra. Só que tinha um problema. Esse camarada que começou a trazer o relatório, ele era um crente motivado. Ele era um crente motivado. E o crente motivado é maravilhoso quando? Quando as coisas estão saindo como eu imaginava que deveria ser. O crente motivado, ele é maravilhoso quando não surge nenhuma provação ou tribulação no caminho. Porém, quando acontece algo que ele não imaginava, quando acontece algo que ele não esperava, toda a sua motivação vai por água abaixo. A esse camarada que era motivado, ele diz assim, olha, realmente a terra é maravilhosa. Porém, que esse porém é terrível quando vem na palavra. Olha, a terra é maravilhosa, porém, tem algo que eu não planejei no meu propósito. Que não estava nos meus planos. Tem algo que não tinham me avisado quando Deus me chamou e me motivou a ir. Então, nesse momento, caiu os buteados do meu bolso. E aí o crente, até então era motivação, era motivado, começa a falar o quê? Das suas frustrações. O crente que estava motivado com o chamado, quando ele se depara com o difícil, com o impossível, com o improvável, ele começa o quê? Falar das suas frustrações. Ele fala, olha, a terra é realmente boa, mas tem um problemão. Tem gente morando lá, tem um povo habitando lá, extremamente forte, poderoso, com cidades fortificadas, e o pior, até gigante habita lá. E sabe como ele finaliza o seu relatório? Dizendo assim, ó, nós seremos devorados por esse povo. Nós somos como gafanhotos diante dele. Daí o que acontece? Para piorar, no meio dos 12, além de ter crente motivado, tinha crente empolgado também. Tinha crente empolgado. E como disse antes, o crente empolgado, ele vai de acordo com a maré. É como diz a palavra, é como a onda do mar que é levada de um lado por outro e de um outro para o lado. Então quando Josué estava compartilhando na voz, dizendo assim, ó, terra maravilhosa, olha o romã, olha as uvas, que coisa maravilhosa. Os crentes empolgados estavam assim, é verdade, que terra boa, meu Deus, eu já estou pronto, a minha casa vai ficar naquela colina, não, a minha vai ficar ali no mar, não, estavam empolgados, mas querido, quando eles voltaram e ouviram o motivado a falar, e a falar mal, os crentes empolgados também começaram o quê? A julgar e a difamar e a amaldiçoar a terra, querido. Esses são os crentes voláteis. É o crente que está lá no culto, daí Deus derrama do seu poder. É o crente que diz assim, nossa, que culto maravilhoso. Aí ele sai da igreja e diz, nossa, que bênção, que palavra, que coisa maravilhosa. Ele sai cantando, o culto hoje foi maravilhoso, porque Jesus já derramou do seu poder. Sai alegre, é o crente empolgado. Mas aí de repente ele está na rua. Aí vem um crente e fala assim, nossa, mas você viu? Você viu a irmã na palavra introdutória? Nossa, que palavra, e aquele louvor? Nossa, Deus, que horrível. Rapaz, se for para cantar daquele, eu nem subo lá. E a palavra do pastor, nossa, que palavra demorada. Aí o que acontece? Aí o crente empolgado que estava lá na bênção, ele joga fora tudo aquilo que ele recebeu. São as pessoas de Tiago 8, o homem inconstante, o homem indeciso, o homem de coração dobre, inconstante e instável nos seus caminhos. E foi exatamente o que aconteceu com o povo, na porta da entrada da promessa. Se tornaram homens de coração dividido, e consequentemente inconstante nos seus caminhos. Amado, eles estavam prontos para entrar na terra. Rapaz, era para eles voltar e dizer assim, ó, a terra é boa, maravilhosa, Deus vai nos dar, e eles conquistar a terra. Mas ao invés disso, querido, eles chegaram ao ponto até de pensar em voltar para o Egito. Falaram assim, ó, não vamos porque a gente vai morrer. Vamos levantar líderes para voltar para o Egito. Ou seja, voltar para a velha vida. Isso nos lembra quem? Pedrão, que era o crente motivado, mas quando as coisas não aconteceram do jeito que ele imaginava, ele voltou para a velha vida. E esse é o maior problema do crente motivado. Ele até tem o chamado de Deus, querido.
Deus até te deu um propósito, um objetivo para motivar a tua caminhada. Porém, quando as coisas saem do controle, quando as lutas e tribulações vêm, ele acaba se desmotivando e abandonando o propósito de Deus. E muitos até se desviam e voltam para a velha vida. Amém, igreja? Quanto crente motivado na igreja, que tinha um propósito, abandonou o chamado, abandonou o ministério, abandonou a família, o trabalho. Por quê? Porque não estava gostando. Não estou gostando, pastor, vou abandonar. Tem gente que fala assim, não, se é de Deus, tem que dar tudo certinho. Será, querido? Deu tudo certo para Paulo. Cadeias, surras, naufrágios, necessidade. Mas diz a palavra assim, que apesar dessa bagunça toda, tinha dois caras diferentes. Que era quem? Josué e Calebe. Josué e Calebe, eles não eram crentes apenas empolgados. Josué e Calebe não era apenas um crente motivado, mas eles eram um crente convicto. Era um crente que tinha convicção. Posso continuar, amados? Mas o que é convicção, amados? Convicção, no Pai dos Burros, diz assim que convicção significa uma firme certeza a respeito de algo, com base em provas e experiências. E diz mais, convicção é uma confiança plena e inabalável em um princípio que guia minhas atitudes e as minhas decisões. E que princípio é esse? Que faz que o crente convicto seja inabalável? É a convicção plena e inabalável em Deus. O crente convicto, ele tem a sua convicção baseada em Deus. Tanto é que quando o povo começa a difamar a terra, começa a amaldiçoar a terra da promessa, Josué e Calebe se levantam, rasgaram as vestes e falam, não, querido, a terra que o Senhor nos deu é terra muito boa, e se o Senhor quiser, Ele é quem nos dará a terra, e nós vamos devorar esse povo, esses gigantes como pão. E ele fala assim, somente não sejam rebeldes. Meu querido, quando você é um crente convicto no Senhor, não tem luta, tribulação, gigante que possa impedir a vontade do Senhor para a nossa vida. Amados, a palavra de Deus fala, em Romanos 8, fala assim, versículo 38, fala assim, porque eu estou certo, eu estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querido, essa é a convicção do crente. O crente convicto sabe que nada, nem a morte, nem a vida, nem as lutas, nem principado, nem potestade, nem altura, nada pode me separar do propósito de Deus, querido. Essa é a posição do crente convicto no Senhor. Querido, o crente convicto, ele se torna um crente imparável. Nada para ele, querido. Pode vir luta, pode vir prisão. Aí o crente é preso, na prisão ele faz a obra. Aí ele está na obra pregando. Vão lá, eu vi uma história real, querido. Na época da Rússia, da perseguição comunista aos cristãos, teve um crente pregador que foi preso. Lá na Sibéria. E aí esse crente na prisão, ele começou a evangelizar, começou a pregar a palavra. E aí um monte de gente começou a aceitar Jesus. Aí os russos falaram assim, você está pregando? Cortaram a língua dele. Irmãos, cortaram a língua para que ele não pregasse. Sabe o que ele fez? Ele começou a escrever. E ele pegava papel e escrevia a palavra. E ele pregava. E mandava folheto para tudo que lugar. E aí as almas continuaram se convertendo ao evangelho. Aí os oficiais russos ficaram loucos. Falaram assim, tu vai continuar a escrever. Arrancaram os braços dele, querido. Ele não tinha mais braços. Ele falou, quero ver esse homem pregar a palavra agora. Sabe o que ele fez? Diz a história que ele aprendeu a escrever com os pés, querido. Já viu gente que toca guitarra com o pé, teclado com o pé? Ele aprendeu a escrever. E ele começou a escrever e continuava evangelizando só com os pés, querido. E as almas continuaram se convertendo. Tinha até soldado russo se convertendo. Aí quando o diretor do presídio ficou sabendo, ele pegou aquele homem, cortou as pernas dele, colocou bem no meio do refeitório. Um homem que era só o cotoco, querido. Não tinha mais braço, não tinha mais perna, só o cotoco. E ele falou assim, eu quero ver você pregar esse Jesus agora. E queria dizer a história que aquele homem, um cotoco de pessoa, começou a chorar.
E quando ele chorava, os presos começaram a chorar. E quando ele chorava, os carcereiros começaram a chorar e entregar a sua vida para Jesus, porque o crente convicto era imparável, querido. Em lágrimas, as lágrimas daquele homem pregavam mais alto do que qualquer palavra, querido. Um crente convicto do Senhor, nada o para. Aleluia. Querido Paulo, Atos 21, Paulo recebe a visita de um profeta chamado Ágabo. E aí quando esse profeta chega para Paulo, ele vai lá, pega o cinto de Paulo, enrola na mão, nos pés e diz assim, ó: assim se fará com o homem, dono desse cinto, se ele descer a Jerusalém, ele será espancado e entregue pelos judeus aos gentios. Diz a palavra que quando Paulo ouviu isso, ele foi lá, pegou o seu cinto, e ele falou assim, olha a palavra dele, Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, por amor do Senhor Jesus. Como não posso dissuadi-lo? Desistiram, e ele falou assim: seja feita a vontade do Senhor. Querido, Paulo, mesmo sabendo o que lhe esperava em Jerusalém, que ele seria torturado, que ele seria preso e enviado para morrer na mão do gentio, ele não se rebelou. Por quê? Porque ele sabia que a luta lhe esperava, mas era propósito de Deus. Ele sabia que ainda que ele precisasse padecer, era o propósito de Deus para a sua vida. O nosso amado Cristiano, ele falou sobre Noé essa semana, que recebeu um propósito, um chamado, um objetivo de Deus. Qual era a missão? Qual era a missão de Noé, querido? Construir um barco gigantesco, uma arca. Por quê? Porque viria um grande dilúvio sobre a terra. E sabe o que é incrível nessa história? É que Deus veio, deu a instrução para Noé para construir, e por 100 anos, escuta bem isso, escuta isso aí, meu irmão. Por 100 anos ele não ouviu mais nada de Deus. Ele não ouviu mais a voz do Senhor. A única coisa que Noé ouviu foi, sabe o quê? Foi a zombaria do povo. O povo falou assim: ô, tu está maluco, Noé? Não vai vir um grande dilúvio, água vai cair. Querido, nunca tinha chovido até então. Como assim? Não. Durante o povo que estava ali, após saída do Éden, o povo pré-diluviano, nunca tinha visto chuva. Diz a palavra que a água, à noite, ela descia como orvalho sobre o campo e molhava a terra. Então quando Noé falava assim, ó, vai cair água dos céus, o povo ridicularizava Noé. Noé, ele recebeu uma orientação do Senhor, um propósito, um objetivo e nada mais. Mas, meu querido, a geração que nós temos hoje de crentes empolgados, nós vivemos hoje uma geração de crentes viciados em quê? Em dopamina espiritual. Ele é guiado somente pelos seus sentimentos, por aquilo que ele sente de Deus no momento. Aí fala assim, olha, vamos no culto hoje? Eu não estou sentindo de Deus hoje. Como assim, querido? Irmão, você precisa perdoar para ir para o céu. Pastor, me desculpa, mas no dia que eu senti de Deus, eu perdoo. Querido, a palavra de Deus fala que se tu não perdoar, tu não vai para o céu. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com a palavra, querido. Pastor, no dia que eu senti de Deus e no culto eu vou. Querido, tu vai para o inferno se você for inspirar sentimento. Porque ir no culto não é sentimento, é mandamento do Senhor. Ir para a igreja não é sentimento, querido. E meu querido, se seu relacionamento com Deus, escute isso, varões e varoas, se seu relacionamento com Deus é baseado somente nas sensações, somente nos arrepios e nas revelações dos profetas que você recebe, eu quero dizer que isso aí não é fé, isso aí é idolatria, querido. Você está idolatrando os sentimentos de arrepios que você sente, querido. Pastor, eu só creio se eu sentir. Se eu não sentir, eu não creio. Isso não é fé, querido. A palavra de Deus fala, quando fala de fé, ela fala assim, ó, Hebreu, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e o quê? E a prova, a convicção das que não se veem. Fé não tem a ver com sentimento, é convicção em Deus. Meu irmão, Deus quer levantar uma geração de crentes que, primeiro, vão ser crentes empolgados, sim.
que vão entrar no culto, vão sentir uma intensa alegria, uma euforia, um entusiasmo. Quando Deus te chamar para começar um projeto, quando Deus te der uma direção no teu trabalho, quando com a tua família Deus te der direção para algo especial, você sim vai se empolgar, mas você não vai ser apenas empolgado. Essa energia, essa alegria inicial, ela vai fazer você se tornar um crente motivado, um crente que tem um propósito, um crente que possui um objetivo que o impulsiona. Mas por fim, você não vai ser apenas um crente empolgado e motivado, você também vai ser um crente convicto no Senhor, que mesmo quando tudo está dando errado, querido, mesmo quando tudo sair fora do que você esperava, você vai permanecer firme e inabalável, porque você sabe que o melhor lugar para se estar, sabe onde é, querido? No centro da vontade de Deus. Querido, quem você tem sido? O problema é que a gente quer ter motivação, a gente quer ter... Irmãos, eu estava ouvindo, antes de fazer essa palavra, eu estava essa semana, obrigado meu filho, me consegue água aí? Irmãos, eu já vou acabar, tá? Me perdoa o horário. Essa semana eu estava ouvindo assim, um irmão pregar, eu gosto muito de ouvir o pastor Douglas Gonçalves, uma bênção. E ele estava lá, olha, se você pudesse pedir qualquer coisa para o Senhor, qualquer coisa, querido, pensa aí, o que você pediria? Aí eu fiquei pensando, eu estava dirigindo, e eu pensei, Deus, se eu pudesse pedir uma coisa, eu ia pedir que eu sentisse a presença de Deus em todos os lugares que eu fosse. Onde eu estivesse, eu sentisse, olha, Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, eu sinto a presença de Deus. Mas aí, na mesma hora que eu senti isso, o Senhor me deu uma lapada e falou assim, querido, se eu te desse isso que você me pede, você ia se tornar um idólatra do teu sentimento. Porque no dia que você não sentisse Deus, você me abandonaria. E amado, esse é o problema, irmã. Esse é o problema, irmã Zete, irmã Cris. Tem muito crente que quer ser guiado apenas pelos seus sentimentos. Não é aquilo que eu sinto, não, eu sinto Deus, sou profeta. Irmão, palavra profética, sabe como é que era? Era assim, Deus falava hoje, 100, 200 anos para falar de novo. Irmãos, sabe quanto tempo foi o tempo intertestamentário? Desde que o último profeta falou, até vir o próximo que foi João Batista. Sabe quanto tempo foi de silêncio de Deus? 400 anos. Irmão, sabe o que é 400 anos sem ouvir uma voz profética? Que coisa horrível, né, querido? Mas o problema é que hoje, não é que tem ausência de profecia, tem profeta demais. E o problema é que nem todos que falam assim diz o Senhor, é o Senhor falando. Mas a gente se viciou em ouvir assim diz o Senhor. Sendo que Deus, querido, não precisa mais dizer assim diz o Senhor. Vai ter ligado aqui, ó. Você não precisa mais ouvir assim diz o Senhor de um profeta, porque essa palavra fala o tempo todo com você. Amado, se você abrir essa Bíblia aqui, ó, o Senhor não vai precisar de um profeta vir lá sei da onde para acusar o teu pecado, como foi com Davi. Não! Você vai dobrar o teu joelho, você vai abrir a palavra e Deus vai falar assim, ó, toma vergonha na cara, vagabundo, muda a tua vida. Está aqui, ó. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Quem não confessar e não se arrepender não vai para o céu. Eu vi agora, eu fui pegar as irmãs aí, e eu estava indo na volta, eu estava ouvindo, às vezes, a única rádio evangélica que nós temos hoje é a rádio Novo Tempo, a única que tem. Antes tinha 93, tinha 97, agora só tem essa. E aí às vezes eu boto, né? E aí eu estou ouvindo um enviado do cão, porque para mim aquilo não é pastor, aquilo é um enviado do cão, sendo desonesto com a palavra, ele dizendo assim, irmãos, o inferno eterno não existe, irmão, não. Sei que você lê na palavra, ó, não, porque você vai queimar eterno. Não, irmão, isso aí não é verdade não. Isso aí é só uma alegoria. Aí começa a fazer um monte de comparação bíblica ridícula. E eu falei, querido, o inferno é real e ele é eterno. E quem vai queimar lá, querido? Satanás e os seus anjos. E infelizmente, um monte de crente empolgado, que se animava e daqui a pouco desanimava. Vai queimar no inferno também um monte de crente motivado, que era motivado, tinha um propósito, lutava por aquilo, mas quando as coisas saíram do jeito diferente que ele imaginou, ele abandonou e voltou a ser pescador.
Voltou aquele Pedro, voltei a pescar. Abandonei o chamado, abandonei o ministério. Não quero mais saber disso não. Não, é muita luta. Não, vou abandonar, vou viver a velha vida. Vou voltar para o Egito. Não. A terra tem gigante, vou ter que lutar. Não, vamos voltar para os alhos, as cebolas e pelo chicote. Queimar no inferno. Crentes que eram empolgados, crentes que eram motivados, mas que não eram convictos no Senhor. Meu querido, sabe o que faz a diferença? É quando você estiver vivendo o projeto de Deus. Meu amado, é certo. Quando a gente veio por aqui, por exemplo, você acha que eu fico feliz de chegar aqui e ver a igreja, um monte de gente faltando? Isso gera, sabe o quê? Desânimo. Sabe o que se gera no coração do pastor, da pastora, que vem lá de Alvorada, 40 quilômetros, numa chuva, vem, gasta combustível, irmão, a gente não ganha R$1 aqui, a gente só dá, abençoa. A gente vem pra cá, aí chega aqui 7h20, não tem uma pessoa dentro da igreja. Glória a Deus para vocês que vieram. Sei que choveu, vocês vieram. Aí não tem uma pessoa. Sabe qual a vontade de dar? Falei assim, ó, eu vou fechar a igreja e eu vou para casa, querido. Vou servir ao Senhor em outro lugar. Mas, meu querido, sabe o que faz a gente permanecer? É que nós não somos crentes motivados. O motivado vai quando tudo dá certo. Mas nós somos crentes convictos. Deus, quando nos chamou, Ele nos deu uma convicção que esse é o lugar para estarmos. Então, querido, quando você está no centro da vontade de Deus, é certo que as lutas virão. É certo que lutas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Querido, o que faz a gente permanecer, além do amor que a gente tem por cada um de vocês, é a convicção do Senhor que foi Deus que chamou. Porque se não fosse essa convicção, querido, a gente fechava a porta e ia embora. É a convicção. Eu sim sou um crente empolgado. Irmão, se tem uma pessoa empolgada, sou eu. E às vezes eu desempolgo rápido também. Sou eu, querido. Eu tenho todas as qualidades do crente empolgado e também os defeitos, que hora eu estou empolgado, animado, hora eu estou chutando o pau da barraca e desistindo. Na mesma semana. Hoje eu vou fazer um propósito de jejum. Não dura 2 dias. Hoje, irmão, eu sei a luta que eu tenho. Mas eu também sei que eu sou um crente motivado, um crente que luta para o propósito que Deus deu. Mas como um crente motivado, que luta, que corre atrás, às vezes eu também desanimo e penso de largar tudo quando não sai do jeito que eu quero. E o que faz a gente permanecer firme é a convicção no Senhor. Foi Deus que me chamou, foi Deus que me deu. Eu não desisto. Eu não desisto. Quem tem sido você? Se coloque de pé. Quem tem sido você? Você tem sido um crente empolgado? Aleluia, glória a Deus, roda no mistério. O pastor passa o terno cheio de unção, do fedor, a pessoa cai. Meu Deus, que cheiro. Aí a pessoa pensa que é unção do gambá. Aí sai daqui animado, amanhã está lá no forró. Não, hoje eu vou mudar minha vida, pastor. Amanhã está na mesma vida. É tu, querido, é você, sou eu. Ou você é o crente motivado? Não, pastor, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Aí tu tem um chamado, mas aí quando vem as tribulações, tu larga tudo, querido. Quantas vezes você já largou, irmã? Quantas vezes você foi crente motivado, estava ali no objetivo, no propósito, veio a luta e você largou tudo? Quantas vezes? Quantas vezes, Ritinha, tu estava motivada? Agora vai dar certo. Veio o vento, tu largou tudo e abandonou. Quantas vezes ali, ó, irmã Nilva, Gilson, é tu mesmo, Rafa, motivado hoje, semana que vem eu abandono. Motivado de novo, na outra semana abandono. Querido, Deus quer que você sim seja um crente empolgado. Deus quer que você sim seja um crente motivado. Mas acima de tudo, Deus quer que você seja um crente convicto no Senhor, que não vai desistir. Não abandona não, viu, Deise? Abandona não, irmã Madalena. Cris, Zete, não desiste. Zete, não desista daquilo que Deus está te chamando, mulher de Deus. E amado, eu quero orar com você.
Se você já pensou em desistir, você que está pensando às vezes em desistir, querido, eu quero orar com você. Irmão, eu me coloco, porque às vezes toda semana eu penso em desistir de algo na minha vida. Vem a luta, vem a tribulação, aí eu falo, não, eu vou largar, vou dizer, não quero mais. Irmãos, olha, acho que Deus, essa palavra falou muito comigo. Minha esposa sabe, minha esposa está ouvindo ali. Toma chicote de fino, eu tô meio musical hoje. Conhece? Com autoridade e poder, pelo nome de Jesus, Satanás vai ter que correr. Querido, como é bom a gente ser chicoteado por Deus, significa que Deus ainda fala com você, querido. Terrível coisa é quando eu vou no culto e Deus não fala mais. Terrível coisa é quando eu vou no culto e eu saio dali insensível, porque eu não ouvi nada. Meu coração está duro, não consigo mais ouvir Deus. Querido, Deus está falando com você. Então, meu amado, você que se encontrou em algum desses crentes aí, eu sou crente empolgado, desanime, paro. Eu sou crente motivado, que convém a luta de desanimo. Eu até sou crente convicto, mas a minha convicção está acabando, pastor. Olha, eu estou pensando. Você que está na internet aí, nem sei se tem gente vendo ou vai ver depois. Se você é um deles, querido, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, querido, vamos orar. Vamos orar, todos nós. Aleluia. Oh Deus, muda a nossa vida, Senhor. Oh Deus, muda nossas convicções, Senhor. Eu falava essa mensagem veio ao meu coração. Eu encontrei uma ovelha minha, Pedro Henrique. Foi ovelha minha aqui em Nova Santa Rita. Ele tinha 14, 15 anos, hoje ele é sargento da aeronáutica, que nem eu sou. E eu encontrei ele no hospital, e ele falou para mim assim, olha o que ele falou. Pastor, eu vou abandonar a Força Aérea. Ele é concursado, tá, irmão? Ele vai até suboficial, capitão, major, se quiser. E ele falou assim, Deus me chamou para missões. E ele falou assim, pastor, eu vou abandonar isso tudo e eu vou para o Canadá. E eu falei, sério, cara, sério. Irmão, Canadá é terrível, viu, irmão? Não é bom, não. E eu falei, por que você vai? Não, porque Deus me chamou. Ele vai abandonar aqui, ele vai fazer jocum lá na Inglaterra. E da Inglaterra ele vai para o Canadá. Ele vai abandonar um salário bom, família, ter uma vida estável para viver por Cristo. E eu falei assim, querido, aí me veio essa palavra, irmão. Ou você vai ser o crente empolgado, ou você vai ser o crente motivado ou convicto. Vai depender da tua escolha. Querido, que nós possamos ser convictos no Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, querido, vamos orar. Querido, não se esconde não, mulher, porque Deus te acha, viu? Eu sei, tá sabendo. Oh, aleluia, cadê esse negócio que não abre? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu me coloco, Senhor, junto com meus irmãos. Eu coloco cada um deles porque Tu sabes, Senhor, as dificuldades, as lutas de cada um deles. Tu sabes que ora eles são os crentes empolgados, ora eles estão motivados. E tem hora, Pai, que a gente pensa em largar tudo, abandonar tudo. Eu vou voltar para o Egito, eu vou voltar para a velha vida, eu não quero mais saber dessa vida. Mas, Senhor, se eles estão aqui hoje é porque Deus chamou eles. Foi o Senhor que te chamou. E o Senhor quer mudar a tua história, mulher. Não desanima, não olha para trás, permanece firme. Que é Deus quem vai fazer a obra, é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que muda. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Porque Ele ainda vai mudar essa história. Ele ainda vai mudar essa situação. Permanece convicto e firme. Não seja um homem ou uma mulher inconstante, que vive mudando de opinião, que vive mudando de direção. Mas Senhor, permanece no chamado. Senhor, permanece na direção. Não deixe eles olhar para trás, Senhor. Não deixe o diabo roubar a convicção em Deus, que é Deus quem está trabalhando, é Ele quem está fazendo a obra, e é Ele que transforma. O gigante é com Ele, as muralhas são com Ele, a fortaleza do inferno é Ele que derruba. A nossa posição é marchar e confiar em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, fortalece as tuas filhas, Senhor. Fortalece, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, sobre a vida de cada um deles. E eu profetizo uma nova história, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Convicção no Senhor, eu profetizo sobre a vida deles, Pai.
convicção no Senhor, não no homem, não na história, não no braço, mas no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu oro sobre a vida dos teus filhos, Senhor, que haja uma mudança em nossas vidas, que nós venhamos nos empolgar sim, nos alegrar com a alegria que o Senhor nos dá quando nos chama para fazer algo. Senhor, que tu venha nos dar objetivos e propósitos, Senhor, para que nós possamos romper em Deus, mas acima de tudo, que tu venha nos dar convicção, que isso que tu nos dá é de ti, é de Deus e não do homem, que este chamado, este casamento, esse trabalho, esse ministério é teu e não meu, é o Senhor que me chamou. Não deixa eu desanimar, não deixa eu desistir, não deixa eu voltar para trás, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor renove a sua fé, querido. Que o Senhor renove o ânimo, a alegria, o prazer de servir o Senhor. Que o Senhor venha colocar de novo a convicção em Deus, para que você venha permanecer firme e constante até o fim. Amém? Queridos, quarta-feira, culto de oração. Quero ver vocês aqui em nome de Jesus, amém? Sábado vai ter, meu amor, sábado vai ter. A gente combina, ou vai ser célula, ou vai ser reunião de mulheres, ou nas... Amém. Amados, dia 6 de dezembro, daqui acho que umas 3 semanas, nós vamos ter a primeira assembleia da igreja. A nossa igreja é uma igreja congregacional. E a gente tem o quê? Nós temos uma junta que é eleita administrativamente. E eu precisava que no dia 6 de dezembro, é um sábado, tá? Eu quero ver toda a igreja aqui, toda. Até os membros que aparecem por aqui, quero todo mundo. Eu quero ver essa igreja cheia como nunca esteve. A gente vai ter o nosso superintendente, a gente vai apresentar os relatórios da igreja, como foi esse ano, e vamos eleger a nossa junta administrativa, né, que são os líderes de ministério, os diáconos, os mordomos. E eu vou conversar depois individualmente com os irmãos, mas eu quero todo mundo aqui. Então dia 6 de dezembro, eu quero às 8 da noite, eu quero todo mundo aqui. No final a gente vai fazer um happy hour ali, vai ter salgadinho, vai ter refrigerante, um bolinho, a pizza maravilhosa da Rita, vai ter aquela pizza, aquele salgado maravilhoso da Cris, bolinho, irmão, vai ser uma bênção. Mas assim, ó, o mais importante é a sua presença. Então 6 de dezembro, irmão, não me faz passar vergonha. Quero ver a igreja inteira aqui. E depois eu converso individualmente com os irmãos que tiverem dúvida, amém? Então, domingo, culto da família. Sábado ou sexta, não sei ainda, a gente vai ter ceia. A gente vai ter célula, ou vai ter culto das mulheres. Mas vai ser bênção, amém? Querido, Deus falou contigo? Irmãos, ó, essa palavra aqui foi Deus fazendo assim, ó. Tá na minha cara, toma, sem vergonha. Tá motivado, vai desistir? Toma. Irmão, Deus, como é maravilhoso. Irmão, como é maravilhoso apanhar de Deus, querido. Não é verdade? É bom demais, irmão. Porque assim, ó, se Deus está falando contigo, se Deus está te puxando a orelha, é porque Ele te ama. Amém? Que o Senhor te abençoe. Levante suas mãos, Senhor. Nos leva para os nossos lares agora. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Nos livra de acidentes, nos livra dos laços do passarinheiro. Nos livra, Senhor, das investidas do diabo. Nos livra do desânimo, do cansaço, da vontade de parar, de desistir. Senhor, coloca convicção em Deus, Senhor, sobre o chamado, sobre o ministério, sobre a família, sobre o trabalho, sobre as emoções dos seus filhos. Não deixe o diabo nos roubar do centro da Tua vontade, porque o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Senhor, nos abençoa, nos leva na Tua paz, nos livra de todo o mal durante essa semana, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E você que toma posse dessa palavra, você diz amém. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.